Vamos fazer uma última vez. Já se nota que estivemos a preparar a celebração e que estamos reunidos em nome do Senhor. Ao virmos de nossas casas para celebrar este primeiro dia da semana, o dia do Senhor, vamos fazê-lo com o coração aberto. Irmãos e irmãs, é com brados de alegria que iniciamos a celebração dos eleitos de Deus, aclamando o Senhor que nos conhece desde o seio materno e nos convoca a sermos profetas. De pé, voltados para o centro, cantemos.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, estamos reunidos como povo de Deus, reunidos porque convocados por Jesus Cristo, reunidos para celebrar esta presença do Senhor na nossa vida e para o louvar por tudo aquilo que Ele nos vai concedendo. Preparemo-nos para este encontro com o Senhor vivo e ressuscitado, presente no meio de nós, e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Cinge os teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que eu te ordenar. Não temas diante deles, senão serei eu que te farei temer a sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, uma muralha de bronze. Diante de todo este país, dos reis de Judá e dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque eu estou contigo para te salvar. Palavra do Senhor. Proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Jamais serei confundido. Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me. Prestai ouvidos e libertai-me. Seguro, a fortaleza da minha salvação. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador. Senhor, a minha
esperança, a minha confiança desde a juventude. Desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor. Proclamará a vossa justiça, dia após dia, a vossa infinita salvação. Desde a juventude, ó Deus, vós me ensinastes, e até hoje anunciai sempre os vossos prodígios. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que ressoa ou como símbolo que retine. Ainda que eu conheça o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua a plenitude da fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas há de cessar, a ciência desaparecerá, mas a caridade não acaba nunca. De maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. Agora vemos como num espelho e de maneira confusa. Depois veremos face a face. Agora conheço de maneira imperfeita. Depois conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas três coisas:
a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam pelas palavras cheias de graça que saíam da sua boca e perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes então: Por certo me citareis o ditado: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer de que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina, sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Caros peregrinos,
O Evangelho agora proclamado interroga-nos sobre o modo como acolhemos Jesus, a sua mensagem e as suas palavras, e sobre o testemunho que a nossa vida dá de Jesus Cristo. Escutámos no Evangelho como os habitantes de Nazaré, que tinham acompanhado a vida de Jesus desde a sua infância e ao longo de 30 anos, rejeitaram o anúncio salvífico que Jesus lhes fez e rejeitaram o próprio Jesus. Estavam convencidos que o conheciam. Não é este o filho de José? E não foram capazes de ir além disso. Não foram capazes de vencer os próprios preconceitos. Foram incapazes de acolher a boa nova que lhes foi anunciada, incapazes de acolher a salvação que Deus lhes oferecia. Os conterrâneos de Jesus rejeitaram a sua proposta e dizia-nos o texto evangélico que tentaram até eliminá-lo, pré-anunciando assim a rejeição que mais tarde haveria de conduzir Jesus à morte na cruz. Falando-nos desta reação dos seus conterrâneos, o Evangelho convida-nos a refletir sobre o modo como também nós escutamos o que Jesus tem para nos dizer. Convida-nos a refletir sobre o modo como acolhemos Jesus, como acolhemos a sua mensagem, como estamos receptivos ou não às suas palavras. É que pode acontecer que, não rejeitando expressamente Jesus, como os habitantes de Nazaré, o acolhamos sempre com os nossos preconceitos. Isto é, escutemos as suas palavras sempre já com um preconceito que nos impede de acolher a sua totalidade, com ideias feitas, com uma compreensão já muito nossa do que significa sermos cristãos e, consequentemente, com pouca disponibilidade para nos deixarmos surpreender por Jesus Cristo. Achamos que já o conhecemos, tal como os habitantes de Nazaré. Achamos que já conhecemos muito bem Jesus Cristo, que já sabemos o que é que Ele nos diz, que a sua mensagem já não tem propriamente novidades para nos trazer. Ou então desvalorizamos o sentido e o alcance das suas palavras, porque a vida de hoje não é como há 2000 anos, porque os problemas são outros, porque temos de saber interpretar corretamente as palavras de Jesus. E tantas vezes vamos desvalorizando o que Jesus nos diz. E são estes preconceitos com que por vezes escutamos as palavras de Jesus que as tornam insignificantes para nós. Sem valor, sem significado efetivo, sem capacidade de transformação da nossa vida, porque não estamos dispostos a isso. Porque não estamos suficientemente receptivos. Daí o lamento de Jesus em relação aos seus conterrâneos, que pode ser um lamento também em relação a nós, seus seguidores que muitas vezes ouvem as suas palavras cheios de ideias feitas, precisamente para nos defendermos e não nos deixarmos surpreender por Jesus. Por outro lado, se somos desafiados a acolher Jesus sem preconceitos e com plena disponibilidade para as suas palavras e para a sua mensagem, somos igualmente convidados a manifestar com a nossa vida o acolhimento de Jesus e da sua mensagem. Como recordava a primeira leitura, o encontro com a palavra do Senhor acolhida transforma-nos em testemunhas. Quem encontra Cristo na sua palavra, na Eucaristia, na Assembleia reunida, esta Assembleia que formamos, quem encontra Jesus Cristo não pode deixar de o testemunhar na sua vida, de o mostrar presente na sua vida. É isto que nos recorda o tema do presente ano aqui no Santuário. Levanta-te, és testemunha desta presença de Deus na tua vida. Ora, na segunda leitura hoje proclamada,
São Paulo dizia-nos que o grande testemunho que podemos dar de Jesus Cristo, através da nossa vida, é o testemunho do amor aos outros. É a caridade vivida em atitudes muito concretas. De facto, este foi o grande mandamento que Jesus nos deixou, o mandamento novo que nos confiou, e que é a marca distintiva dos seus seguidores. Foi Jesus que disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E São Paulo diz-nos que este amor se traduz em atitudes muito concretas. Sermos pacientes e benignos, não sermos invejosos, altivos, orgulhosos ou inconvenientes, não procurarmos o próprio interesse, mas o bem dos outros, não nos irritarmos uns com os outros, nem guardarmos ressentimentos, alegrarmos-nos com a justiça e a verdade. Atitudes concretas. E São Paulo conclui que este amor, vivido desta forma à imagem de Cristo, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Acolher Jesus Cristo sem reservas nem preconceitos traduz-se nestas atitudes. É este amor, esta caridade que somos desafiados a testemunhar. Porque sem este amor, até as melhores coisas são vazias, perdem sentido e de nada nos aproveitam. Era São Paulo que o dizia na segunda leitura. Podem parecer coisas muito boas, mas se não as fazemos por amor, de nada aproveitam, de nada servem, de nada valem. E São Paulo assegurava-nos que este amor que somos convidados a testemunhar não acaba nunca. E por isso o grande místico São João da Cruz afirmava que no final da vida seremos julgados pelo amor, porque só o amor dá sentido ao que fazemos e ao que somos. Só o amor permanece. No final da vida, é só isso que Deus nos perguntará, se amamos ou não. Quando olhamos para o testemunho de vida dos pastorinhos de Fátima, é este amor também que encontramos. Encontramos a plena disponibilidade para Deus e para a sua vontade. Encontramos essa disponibilidade para acolher a mensagem que lhes é transmitida sem preconceitos, sem reservas. E isso traduz-se depois numa atenção maior e concreta aos outros, aos seus problemas, às suas dificuldades. É esse testemunho que somos convidados também nós a imitar. Caros peregrinos, peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, a disponibilidade para acolher Jesus e a sua mensagem sem reservas e sem preconceitos. E peçamos-lhe também a coragem para testemunharmos a sua presença na nossa vida através do amor aos outros, traduzido em atitudes muito concretas. Irmãos e irmãs, professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação,
desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com a fé e a confiança na bondade do Senhor, façamos subir até Ele as nossas súplicas pelo bem da Santa Igreja e de todos os homens e mulheres, cantando com alegria. Para que os fiéis e os catecúmenos da Igreja sejam solidários com os homens que mais sofrem e os ajudem em suas carências e tristezas, oremos ao Senhor. Para que os ministros do Evangelho e todos os cristãos perseguidos por causa da fé sintam que Deus está com eles e lhes dá força, oremos ao Senhor. Para que os povos ainda não evangelizados possam ouvir o anúncio da palavra e glorifiquem conosco a Jesus Cristo, oremos ao Senhor. Para que os esposos separados pela discórdia voltem a descobrir o sentido cristão da vida e a bondade do nosso Pai que está nos céus, oremos ao Senhor. Para que todos nós aqui reunidos na casa de Deus, reconhecendo as graças que o Senhor nos dá, cresçamos cada vez mais em caridade, oremos ao Senhor. Fazei-nos experimentar, Senhor, o vosso amor e o vosso perdão, para que a vossa bondade, porque a vossa bondade não tem fim e a vossa misericórdia é maior do que o nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças,
deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico Antônio, o nosso bispo eleito José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos traiu.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, ao virmos comungar, guardamos a necessária distância uns dos outros. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Comungamos aquele que é o profeta entre nós, aquele que visita o seu povo e que sem preconceitos aceitamos como Salvador do mundo.
Irmãos e irmãs, a palavra que escutamos e o pão que nos alimentou faz de nós profetas, para que nos levantemos e possamos dizer aquilo que presenciamos, aquilo que vemos, aquilo que experimentamos, que faz de nós profetas entre as nações, para que a boa nova do Senhor, a quem seguimos, possa chegar aos confins da terra. Podemos de facto dizer, nós, hoje, aqui neste lugar, que o Senhor Jesus é o grande profeta que apareceu entre nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida do mundo. Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, acomodamos-nos por um breve instante, apenas para umas informações muito breves sobre a semana que agora começa. No dia 2, quarta-feira, dia 2 de fevereiro, celebramos a festa da apresentação do Senhor. É também dia do consagrado. Nesse dia, às 11 horas, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, celebraremos a Santa Missa com a renovação dos votos dos consagrados. No próximo sábado é o primeiro sábado do mês e, por isso, daremos lugar a esta devoção pedida por Nossa Senhora, a devoção dos primeiros sábados. Às 11 horas, com a missa, aqui na Basílica da Santíssima Trindade. Às 14 horas, a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições. E às 15 horas, nesta Basílica, com a meditação e adoração eucarística. Do dia 4 ao dia 6 de fevereiro decorre um encontro promovido pela Escola do Santuário. Tem o seguinte tema para meditarmos nos mistérios luminosos: o Rosário Itinerário Evangélico de Vida Teologal. O encontro decorrerá na Casa de Nossa Senhora do Carmo. Lembramos que diariamente rezamos o terço às 21h30 na Capelinha das Aparições. Aos sábados fazemos depois a procissão das velas e lembramos ainda que aos domingos a missa das 15 horas nesta Basílica tem interpretação em língua gestual portuguesa. Podemos deixar à saída as ofertas que trouxemos para a celebração de hoje. Faremos a saída com as devidas precauções a que já estamos habituados. O Presidente da celebração vai agora invocar sobre nós a bênção do Senhor. Com ela, benze também os objetos religiosos que temos conosco e que levamos como memória da peregrinação a Fátima. Colocamo-nos de pé.
Caros irmãos e irmãs, acolhamos o apelo do Evangelho a recebermos Jesus na nossa vida sem preconceitos e sem reservas e a procurarmos testemunhar pelo amor aos outros esta presença de Jesus na nossa vida. Desejo a todos um bom regresso a vossas casas e um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.